Ano novo começando e nada melhor do que dar essa largada com as contas em dia, não é? Seja aí nas contas físicas, as contas pessoais, quanto da empresa também. E aí, se você não fez ainda seu planejamento financeiro, dá tempo. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo, numa edição especial, quase 1 hora de conversa, dado a quantidade de informações que a gente tem para falar sobre esse tema. Então vem comigo aqui. Vamos para o Rio de Janeiro conversar com o Marlon Glaciano, carioca, gestor de finanças e educador financeiro, que tirou um tempo hoje e vai compartilhar muita informação com a gente. Marlon, seja muito bem-vindo. Um grande prazer estar aqui com você, com todo mundo que para a companhia também para falar sobre esse tema super importante. Pois é, que mexe com todo mundo, né? Bolso de todo mundo, seja da empresa, seja das pessoas. Aliás, empresas são constituídas de pessoas, então as contas em dia de todos os sentidos é que vão fazer prosperar aí também, né? Fazer então um planejamento financeiro, esse é quase que o tema central da nossa conversa. Mas antes, Marlon, queria que você me falasse um pouquinho mais sobre o trabalho que você desenvolve hoje. Eu vejo que você é muito presente nas mídias também, nos jornais, na TV. E me conte um pouquinho da sua trajetória, até o trabalho que você desenvolve como educador financeiro hoje. Muito bacana, né? A gente já tem aqui quase uma década nessa jornada e diferente do que o Brasil tem de educação financeira, a gente não costuma ter um planejador financeiro na nossa família, na nossa casa, na nossa empresa. A gente acaba tendo vários profissionais de diversas áreas, mas na área de saúde financeira não é muito comum. Então, meu trabalho consiste muito em me tornar um planejador financeiro, um conselheiro dessa pessoa, ou dessa família, ou desse negócio, entendendo qual é o modo operante atual e criando uma estratégia de inteligência, desde a fatia de reeducação financeira até a fatia ali de acumulação, de sucessão patrimonial. Então a gente passa por todos esses itens. E trazendo aqui a pauta principal de hoje, a gente já está aqui começando um novo ano, então são muitas reflexões, muitos aprendizados, muitas pessoas, muitas empresas e negócios desejando prosperar e mais do que nunca é importante refletir sobre tudo que passou para ajustar o que a gente vai fazer agora no novo ano. Ô, Marlon, eu imagino que demanda é que não falta aí para o seu trabalho, né? O que é que acontece? A gente não tem mesmo uma educação financeira, a gente não aprendeu a lidar com as contas, a gente não fala de dinheiro em casa, né, Marlon? É mais ou menos por aí que começa. Onde é que você vê a raiz desse problema que você apresenta a solução enquanto educador financeiro? Com certeza, você disse super bem, a gente não tem isso em casa. Se a missão de um pai ou da mãe ou da família é entregar mais inteligência financeira desde jovem, mas se eles não têm, como que será entregue? Né? Não será entregue. E a gente acaba aprendendo só quando já está adulto, quando a gente já cometeu vários erros, quando já tem muita coisa desafiadora em andamento, vamos dizer assim. Então basta falar como anda a sua vida financeira em qualquer conversa, em qualquer reunião, que aí a própria pessoa já começa a falar: ih, eu tenho um problema, estou usando o cartão errado, eu misturo a conta da pessoa física com a pessoa jurídica, estou endividado. Então tem muita demanda, tem muito trabalho, só que o dinheiro ele é químico, não é sobre fazer conta. Fazer conta todo mundo sabe fazer. Só que existem aí crenças, valores, todo um aprendizado de uma vida dentro dessa jornada e a química do dinheiro. A gente viu aí na pandemia pessoas, né, passando por situações bem extremas, até desejando não viver mais por conta do dinheiro. Então tem todo um processo de aprendizado, de entendimento para a gente entender qual o real desafio, qual o real problema a se tratar também. Mas o que é? Me explica mais um pouco da química do dinheiro. O que não é só fazer contas? Onde é que está a química do dinheiro aí? Me faz entender. A química do dinheiro está na psicologia. Existem até agora, fora do Brasil principalmente, vários cursos de psicologia do dinheiro. Isso está envolvido com o seu desejo, com o seu anseio, com o que você deseja, né, para a sua vida. Então, toda essa química te envolve. Vamos pegar aqui um caso real. Vamos pegar um personagem aqui que eu tenho, né, a honra de cuidar, mas que tem muito essa questão da química nociva compensando em compras que não deveriam acontecer na sua jornada. Então, se você não se sente bem, se você está numa situação ali, você teve uma jornada, um dia muito intenso, muito estressante, você vai ao shopping, por exemplo, e começa a extravasar, começa a fazer N compras
comprar de uma forma desregulada para compensar isso que você está vivendo. Então a gente tem ou uma compulsão ou uma compensação. E também, como essa química acaba mexendo aqui com a nossa cabeça, com o nosso pensamento, a gente tende a procrastinar ou deixar de fazer certas decisões porque a gente sabe que não será legal. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele rasga a fatura do cartão de crédito ao receber em casa porque ele não quer olhar o que está ali dentro do cartão. É tão forte isso, tão pesado, que a imagem que ele tem de... Primeiro que ele não sabe quanto é o valor da fatura, esse é o primeiro ponto. Então ele tem medo de abrir e olhar o valor real. Então ele rasga, esse é um mecanismo de autodefesa para que ele possa procrastinar mais tempo a tomada de decisão que ele precisaria ter, né? Que é ajustar o seu fluxo financeiro, mudar o seu modo de efetivar as compras, por exemplo, e tudo mais. Então rasgar a fatura, fazer compra por compulsão são soluções momentâneas, né? Você acaba sendo meio psicólogo aí nesse trabalho. Você faz um diagnóstico da saúde mental dos seus clientes antes de começar a executar a educação financeira? Como é que é? Com certeza. Eu digo sempre o seguinte, a gente vai cuidar de pessoas, né? Pessoas são complexas, pessoas têm desejos, pessoas têm traumas, pessoas têm desafios. Então, não dá para começar uma jornada financeira sem entender de pessoas primeiro. Então, primeiro a gente vai entender quem é essa pessoa, como que é a família dela, qual é a história dela, quais são os pontos que ela mais tem queixa atualmente, o que mais gera estresse na vida dela em relação à utilização de dinheiro, se ela é uma pessoa bem realizada ou não, porque ser bem realizado não tem a ver com o dinheiro que você tem. Provavelmente você já se deparou com muitas pessoas que têm menos dinheiro, mas são mais felizes, por exemplo. Tá? Então a gente vai entender de pessoas primeiro. Primeiro lugar é pessoas. E a gente vive num mundo hoje onde a gente deseja muito ser o outro às vezes. E a gente não sabe como que é a vida do outro. Então essa comparação é muito nociva. Então, em primeiro lugar, a gente vai entender de pessoas, para saber como que está essa pessoa, para depois desenhar toda essa estrutura financeira. Pois é, precisa de um equilíbrio, né? Você fez referência aí hoje, o dia de hoje, com as tecnologias que a gente tem, com a referência no outro, né? Com os tais influências também, que às vezes mostram uma vida que é fugaz ao mesmo tempo, né, Marlon? Porque quanto mais tem com muita facilidade, a gente vê aí muitos casos de influências, por exemplo, tendo como referência, nada contra, mas enfim, e que é uma fugacidade enorme, né? Porque cada vez precisa mais e o equilíbrio... E aí tem muito dinheiro, mas nem sempre tem o que a gente chama de, não sei se posso dizer felicidade, mas uma paz no dia a dia, né? Ter mais dinheiro não significa estar mais feliz, mas ter o equilíbrio é que sim, né? Acho muito curioso assim, a gente trabalhar essa raiz, né? Esse antes... para poder equilibrar as contas, né? Às vezes com pouco se faz muito, né? E aí, mas então, diagnosticado, né? Você entendeu, conheceu a pessoa e também não é um processo simples, né? Imagino que seja um grande processo, mas aí por onde a gente começa também? Como é que é? Vamos fazer planilhas? Não? Por onde a gente começa a se organizar então, uma vez que definiu, por exemplo, lá um problema que é a raiz do problema? Muito bacana, ó. A frase básica é: conhece a ti mesmo, né? Então, quem é você? O que você deseja? Onde você está e onde você quer chegar? Essa é a primeira etapa. Como qualquer área, existem coisas básicas, regras básicas, semelhante a construir um prédio. Então, eu tenho um protocolo de construção. Eu não posso construir a piscina no terraço antes de ter a fundação. Na vida financeira é a mesma coisa. Existem etapas básicas e existem etapas que cada um decide. Você consegue decidir qual o bairro que você quer morar, qual o carro que você quer ter, quantas vezes você quer viajar, o que você quer fazer, né, em relação à sua vida, restaurante você quer ir, isso você consegue. Agora, a parte básica, que é estruturar uma vida, o ideal é que você tenha inteligência. Então, após fazer essa anamnese, essa análise, a gente vai começar a construir essa etapa base. E essa etapa base começa com a proteção, como qualquer outra área. O que seria proteção? Proteção financeira é criar os mecanismos de proteção que uma pessoa ou uma empresa precisa. Então, a primeira proteção e o maior patrimônio de qualquer pessoa é a própria vida. Então, se eu não tenho a minha vida, se eu não tenho capacidade financeira de trabalhar, de gerar a minha renda, eu não consigo fazer nada.
Então eu preciso entender quais são os riscos que essa pessoa tem na vida dela para desenhar um mecanismo ali de seguros para que essa pessoa possa dormir tranquila e caso o dia ruim chegue, a gente tem ali um recurso, né? Uma válvula de segurança. Então, basicamente, falando aqui na prática, são 4 pontos. Você tem ali um seguro de vida, um seguro saúde, uma reserva de segurança e um seguro profissional, dependendo da área. Que é um seguro que vai cobrir alguma falha sua ali, técnica ou profissional. Então, antes de fazer isso, não é correto a gente fazer nada. Só que, aqui no Brasil, como a gente não tem essa cultura, a gente fala de seguro, se for vida principalmente, as pessoas acham que você deseja o mal delas, né? Não, eu não vou morrer agora, não vou ter um problema agora. Então, a gente foge muito dessa área e já quer pular para a área lá em cima, que é a área de investimentos. Então, antes de estruturar a parte de proteção, a gente não sobe para a área de investimentos. Por quê? Porque o investimento é uma composição de médio e longo prazo e a proteção entende que você terá um problema agora. Vamos usar o seu exemplo. Se você não pudesse falar agora, como que você faria o programa? Como é que você poderia gerar, né, o conteúdo e a sua atividade profissional? Você provavelmente não poderia trabalhar e precisaria de recursos para manter o seu ecossistema ativo. Então, primeiro a gente começa com a proteção. Depois disso, tendo em vista que a proteção está montada, a gente vai para a segunda camada, que é a camada de acumulação, de médio e longo prazo. Então, eu tenho 2 certezas na vida. Ou eu vou falecer, né, vou morrer, ou eu vou envelhecer. Se eu envelhecer, qual é a vida que eu desejo ter? Porque eu vou precisar desacelerar o meu trabalho ou eu preciso parar. Então, qual é o montante de renda que eu preciso ter? Como que eu projeto isso? Qual é o tipo de vida que eu desejo? Qual é a idade, alvo que eu quero desacelerar? Então, a gente monta essa estrutura e só depois que a gente passa para a estrutura de investimento. Que aí cada pessoa vai ter ali a sua regra e a sua característica de investimento também. Agora, tem um monte de informação aí, tem um monte de dúvida aqui agora, mas só pegando essa última falazinha, o investimento, a gente também não tem educação para investimento, né? Essa é outra questão, né? A gente não sabe, quer dizer, tem uma geração nova aí que até está bem mais antenada nesse processo de investimento, né? Hoje está querendo mais usufruir do que ter, né? Um bem, por exemplo, e está mais antenado que talvez investir numa boa carteira seja mais interessante. Mas, enfim, vou deixar um pouquinho mais para frente o investimento aí, no passo de que é talvez a última preocupação que a gente tenha que ter. Mas nessa sua fala, me ocorreu aqui, qual é a diferença entre o seguro que você falou, caso eu não possa mais trabalhar, e a reserva ao mesmo tempo? São coisas diferentes? São coisas diferentes. Quando a gente pensa em seguro de vida, a gente está pensando em proteger a nossa capacidade em vida, em primeiro lugar. Então, eu posso ficar inválido, temporal ou definitivo, eu posso ter uma doença, eu posso ficar internado, eu posso sofrer um acidente. Então, primeiro eu protejo o meu ecossistema em vida, pensando que eu não posso mais trabalhar ou gerar a renda que eu preciso gerar. Aí vai depender de cada profissão, de cada realidade, essa necessidade. Ou então, a minha morte e a minha ausência, ela pode gerar um impacto para a minha família ou para os meus negócios. Pensando no empresário. Vou dar o meu exemplo, né? Meu filho mais novo tem 12 anos, então ele não trabalha ainda. Eu sou o responsável por manter esse ecossistema. Se eu não estiver aqui amanhã, ele não tem capacidade de manter todo o fluxo financeiro que ele tem hoje. Educação, alimentação, as atividades. Então, eu não sei como seria. Inclusive, acredito que não seria, porque ele não consegue trabalhar e gerar a renda necessária para o ecossistema dele hoje. Agora, é mais difícil ainda se eu estou vivo e não consigo gerar renda. Porque aí eu tive uma morte financeira em vida, né? Mas eu ainda estou vivo. Então eu vou aumentar o meu custo, de repente, com tratamento, medicamento, com toda essa questão. Então o seguro de vida, ele vai basear a sua necessidade e realidade atual dentro de uma apólice que vai te prover várias soluções de coberturas. Que aí, se chegar, né, o dia desafiador, você tem liquidez imediata para conter esse problema e manter sua vida funcionando. Quando a gente pensa em reserva de segurança, é diferente. Eu, como empresário, por exemplo, eu preciso ter estocado uma quantidade de meses para manter o meu negócio funcionando caso eu tenha uma desaceleração do meu negócio ou caso eu passe por uma crise. A gente tem um exemplo muito próximo agora que foi a pandemia. Então, várias lojas fecharam, né? Tudo parou de funcionar praticamente.
E a gente viu muitas pessoas quebrando porque não tinha uma reserva adequada para passar por esse período. Então, tanto na pessoa física e na jurídica, a gente precisa ter uma reserva. E aí, como é que a gente cria a reserva? A gente vai entender qual é a nossa necessidade mensal para manter o nosso padrão de vida ou para manter o nosso negócio, e a gente vai guardar um múltiplo, que normalmente vai variar de 3 a 12 vezes, dependendo da realidade ali da pessoa, para que a gente tenha essa tranquilidade de passar por momentos desafiadores também. De 3 a 12 meses, então de 3 meses a 1 ano, em termos de reserva. Exatamente. Agora, Marlon, tudo isso é um processo, né? Deve começar cedo. Quem já não começou e está lá acima dos 50 anos de idade, faz o quê? Porque não dá mais muito tempo mesmo, real, para se fazer essa preparação toda. Ela deve começar muito cedo, não? Sempre dá tempo, só que o delta tempo é a principal variável. Se você começa desde jovem, então se você tem um exemplo em casa ou na escola, ou você, por algum acaso, decidiu começar jovem, é muito mais favorável o tempo para você, porque você tem tempo para fazer as coisas. Mas muitas pessoas deixam de começar justamente com essa crença que eu já tenho muita idade, já fiz tudo errado desde o começo e agora não dá para resolver. Essa é uma falsa crença. Dá para resolver, só que dependendo da necessidade, o custo de resolver será maior. Mas é mais inteligente começar do que não fazer nada, porque inclusive você pode continuar vivo, pode continuar com o seu negócio funcionando. A cada decisão incorreta de não começar, você vai aumentar, né? Teremos um problema maior ainda se você não começar. Então, independente da idade, comece. Pode ser mais desafiador por conta da idade e da realidade, mas mais desafiador é não fazer nada. Então, a ideia é você contar com a ajuda, né, de alguém, de um especialista, que possa sentar, entender a sua realidade, desenhar tudo isso para você, criando uma estratégia que caiba no seu cenário atual. E um ponto importante também é que, às vezes, a gente não muda o cenário, não muda o nosso negócio, não evolui, porque a gente não tem clareza da nossa realidade. Então isso vai movimentar toda a nossa vida, inclusive. Sim. Ótimo, ótimo. Mano, vamos fazer um intervalo rapidinho? Vamos seguir nessa conversa aí. Tem muita informação ainda você passar para a gente aqui, muitas orientações, eu não digo dicas, não, é orientação, precisa ser bem profissional nisso. Não dá para tentar, né, Marlon? Tem que fazer planejamento. E um bom momento esse que está começando o ano aí. Mas vamos fazer um intervalo e seguir na conversa daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. E aí tá combinado com você de casa também. Você sabe que hoje o Rumo Certo é uma edição especial, quase 1 hora de conversa, aqui dada também a importância do tema, né? Mas vamos para um intervalo rapidinho, seguimos já já. De volta com o Rumo Certo, muito bom ter você aqui conosco, porque é muito bom também o tema que a gente está discutindo hoje aí para 2024. Organizar as nossas contas, fazer um planejamento financeiro. Edição de hoje é de quase 1 hora de conversa. E está aqui comigo, especialista no assunto, lá do Rio de Janeiro, Marlon Glaciano, gestor de finanças, educador financeiro. A gente está aqui sugando do Marlon tudo que pode, tendo uma aula aqui de educação financeira para chegar no final de 2024, um pouquinho mais tranquilo, talvez, é preciso. Marlon, beleza, a gente falou lá no primeiro bloco sobre, né, quase que um roteiro aí por onde começar. A gente precisa se entender primeiro, depois precisa pensar no seguro, numa reserva. Agora vamos lá. E aí, partindo disso aí, e você deu um dado bastante interessante ali do quanto deve ser a reserva, é claro, depende de cada caso, mas no mínimo de 3 meses à frente, né, a referência do que você ganha hoje, né? Mas e daí, Marlon, tem as despesas fixas que às vezes vão além do que a gente, ou vão muito perto do que a gente ganha. Quanto deve se pensar em despesas fixas para que também a reserva seja considerada ali uma despesa fixa? Senão a gente acaba tendo como reserva ou como investimento, que a gente vai falar na frente, quase que o que sobra. Não tem esse conceito do que sobra, não existe, né, Marlon?
Exatamente. Acho que o primeiro desafio é tirar a frase "eu mereço", né? A gente merece tudo. Todo mundo merece ser feliz, inclusive. Mas de tanto merecer, tem muitas pessoas que mereceram ficar sem dinheiro também, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu tenho que ver o que eu preciso, na verdade. Não? A vida é um desafio constante, é uma sequência de decisões. Então, assim, para a gente tirar o emocional, já que a gente falou da psicologia do dinheiro, de vários fatores, a gente precisa ser racional na parte que é básica. Como é que a gente vai ser racional? Criando uma métrica, uma forma. Então, para a gente avaliar como que está o nosso caminho, a gente vai usar uma regrinha, que é uma regrinha básica, para começar, que é pegar 100% da renda, né? Como se fosse aqui uma ciranda financeira. Então, a primeira regra é, eu preciso ter uma consciência de não exceder em 70% do que eu ganho. Então, se eu ganho, por exemplo, 10 mil reais em números, eu só posso gastar até 7 mil para manter a minha vida funcionando. Nesses 7 mil entrariam custo de moradia, alimentação, lazer, todo o meu padrão de vida, né? E muitas pessoas nesse momento pensam assim, poxa, mas eu já estou endividado, como que eu vou gastar só 70%? É um processo. E para esse processo acontecer, a gente precisa fazer uma análise. Então, partindo dessa regra da ciranda, eu sei que eu vou usar até 70%. Quanto mais inteligente eu for me tornando, mais próximo de 50% é uma tendência que eu utilize. 20%, o ideal é que eu separe para investir, né, fazer o dinheiro gerar mais dinheiro ao longo da minha jornada, por N motivos. Aí teremos aí alvos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. E 10% eu uso para criar um ecossistema de proteção, levando em consideração ali a fatia de seguros que a gente conversou, tá? Então vamos focar aqui agora nos 70%. Como é que você vai fazer essa análise? Faça uma lista simples, pode usar um caderno, pode usar uma planilha. O importante é você ter ali um momento para pensar e relatar a si mesmo como anda a sua vida. Então faça uma lista, coloque ali todas as despesas, independente do valor, pode ser algo de R$1, mas coloque o nome e coloque o valor. Aí você vai colocando um do lado do outro. Ó. Aluguel, conta de luz, conta de gás, café, alimentação, né? Você vai botar nome e valor, nome e valor. Ao final você tem uma lista, dependendo aí do seu modo operante, então uma lista grande, inclusive. E aí, depois disso, você cria uma outra coluna nessa lista para botar o tipo. Qual é o tipo dessa despesa, né? Então, essa despesa pode ser uma despesa obrigatória ou não obrigatória. O que é uma despesa obrigatória? Obrigatória é uma despesa que você não tem opção de tirar da sua vida, mesmo que você ache que pode tirar. Exemplo, mesmo que você acorde achando que não pode pagar a conta de luz, se você não pagar a conta de luz, você terá uma consequência. Nada vai funcionar, né? Não tem internet, não tem eletrodoméstico. Então, é uma despesa obrigatória. Por que eu estou dizendo assim desse jeito? Porque, às vezes, as pessoas querem transformar o que é não obrigatório em obrigatório. Isso é possível, desde que o seu fluxo financeiro tenha capacidade de absorver. Mas dá um exemplo. Vou dar um exemplo agora. Obrigatório. Você gosta de ouvir música aqui? Eu tô com um fone aqui hoje, que é um fone novo. Assim como a vida financeira é desafiadora, o fone novo também é desafiador, que ele tenta ficar saindo aqui às vezes, né? Você gosta de ouvir música? Sim, como todo mundo, talvez. Você assina alguma plataforma de música hoje? Não assino, não. Eu assino uma aqui, né? Não falaremos o nome, mas eu assino uma delas. E eu pago aqui, acho que R$29,90 por mês. Essa despesa, no seu ponto de vista, é obrigatória ou não obrigatória? Sobrevivo sem. Pois é essa a regra. Só que tem várias pessoas que dizem assim, não, mas se eu não tiver a música, eu não vou conseguir correr. Aí começa a criar um monte de desculpa, sabe? Mas tem outros, tem outros meios. Mas tem a minha questão, uma questão maior aqui, talvez seja os obrigatórios. Como é que você reduz os obrigatórios? É mais ou menos isso, assim. No supermercado, um aluguel, você vai morar de forma mais barata, mas o mais barato é compensador para a sua saúde mental, sua vida, sabe? Essas coisas que é um grande desafio, eu acho. Me parece mais claro aí que os não obrigatórios seja fácil de identificar.
falando aqui pela dor minha de consumidor e de vivente. Mas tem coisas que, assim, são obrigatórias e, sei lá, você pode reduzir a conta de luz também, pode, né? Mas do aluguel é brabo, não é? Pode andar sem carro também, vai tomar ônibus, mas daí ônibus e metrô e tal, e aí isso para a sua vida também financeira, para a sua qualidade de vida. Então, o que conta nisso tudo também? Onde dá para reduzir o obrigatório? Temos aqui uma bela reflexão. Então, a gente primeiro vai fazer a lista, para a gente não sofrer por antecedência. Então, a gente faz a lista e a gente vê o que está obrigatório, o que está não obrigatório e qual o percentual de cada um. Você pode ter uma boa surpresa ou uma péssima surpresa. Se o seu fluxo de não obrigatório está muito elevado e você pode cortar, deixando o obrigatório ali dentro da margem, ótimo. O problema é quando tem muita coisa e quando o obrigatório ultrapassou a sua capacidade. Quando o obrigatório ultrapassa a capacidade, tem duas opções. Ou eu ganho mais dinheiro, né? Eu vou precisar ganhar mais dinheiro, aí existem várias formas de gerar mais dinheiro, ou então eu vou ter que reduzir o meu padrão de vida, que é o processo mais doloroso. Às vezes nem dá para reduzir, inclusive, dependendo do cenário. Então a gente vai gastar mais energia no primeiro momento no não obrigatório. E por experiência própria, né? Hoje eu tenho a honra aqui de cuidar de um pouco mais de 400 famílias pelo mundo todo, onde está o problema no não obrigatório, porque a gente compra muita coisa desnecessária, a gente transforma o não obrigatório em obrigatório. Então é muito comum a gente ter o não obrigatório utilizando de 60% a 70% do valor. Então um simples ajuste, aí pode ser uma redução ou um corte. Exemplo na prática, tem muitas pessoas hoje que assinam todos os streamings disponíveis, todos os canais de televisão, tudo, tem todas as contas possíveis. Só que ele nem assiste. Então você tem uma assinatura de algum produto que você não usa. Então você consegue ter muita coisa ali, sabe? De ajuste na prática. Isso também vai para uma empresa, né? Às vezes a empresa tem N assinaturas, tem N compromissos financeiros que são supérfluos. São coisas que não estão agregando nada e que poderiam ser reduzidas. Tá? Agora, quando a gente vai pro obrigatório, que é uma dor sua, como você falou, você vai precisar ou mudar um hábito ou mudar o seu processo. Falando da luz, né? Às vezes você deixa a luz da casa toda acesa, televisão na tomada o dia todo, no stand-by, usa o ar-condicionado 24 horas por dia. Então, você precisa fazer uma análise do seu modo operante de viver para entender se cabe ali um ajuste. E você defende que o domínio disso é nosso? Eu digo, não é o ecossistema que te faz, não é o lugar que você mora, a região, a economia, enfim, cada um pode, e aí cada empresa também, empresário, pode criar esse seu modus operandi aí mais eficiente, independente do cenário externo? Pode. Assim, a gente sabe que dependendo do negócio, a gente precisa ter algumas coisas que são coisas utilizadas como estratégias de negócio. Então, também não vou ser tão radical ao ponto de falar, corta tudo. Acho que depende muito da vida de cada um e do negócio de cada um. Vou dar o meu exemplo, né? Eu sou planejador financeiro. Como que eu vou chegar numa reunião para entregar mais inteligência financeira para alguém mal vestido, mal apresentado, mal cuidado, vamos dizer assim? Então eu sou, né, um cartão postal. Então, além de gostar de me vestir bem, eu preciso me apresentar de uma forma que te passe credibilidade, senão você não vai querer contratar o meu serviço, por exemplo. Né? Então a gente usa isso nas empresas também. Então cada empresa tem o seu nicho, tem o seu negócio. Então, tirando a parte que faz parte do negócio, a gente pode entender como que a gente tem funcionado. Será que você anda deixando todas as luzes ligadas? Será que não é melhor você criar um projeto de mudança de tecnologia? A gente sabe que tem muita opção hoje em relação à eletricidade, por exemplo. Você pode botar placa solar, você pode comprar uma luz mais barata, energia mais barata de alguém que distribui. Então, sempre a análise será atrelada a como funciona hoje e quais são as opções e ferramentas que temos no mercado disponível. Para a gente poder fazer uma reflexão e entender como é que as coisas estão funcionando. Vou dar um exemplo aqui de casa. Tem muita gente que usa forno elétrico, cooktop elétrico. Esses produtos consomem muito mais energia
do que, de repente, você utilizar o gás. Uhum. Então, vai sempre ser ali uma análise. Vamos analisar o nosso cenário e o que a gente tem disponível para fazer a nosso favor. Pois é, e não dá também para subestimar o que parece pequeno, não é, Marlon? Aí, como você fez referência agora ao forno elétrico. E às vezes a dona de casa pode pensar, mas é pouquinha coisa a mais, isso não vai fazer diferença, é uma economia que não faz diferença. Faz sempre, é? Faz bastante diferença. Eu lembro muito de uma frase que eu ouvia desde criança, né? De real em real você fica milionário. Até porque, assim, como o dinheiro é químico, se você não valoriza o pouco, você também não valorizará o muito. Né? E esse processo de criação é importante desde a juventude ali, desde quando a gente é criança, porque você cresce cultivando bons hábitos. Você vai cuidar bem do dinheiro. Eu faço muito isso aqui em casa. Cada real precisa ser valorizado, porque quase ninguém faz essa conta. Ó. Você sabe quanto vale a sua hora de trabalho? Você já fez essa conta? Quanto é que tá você ganha por hora? Não faça perguntas difíceis, seu Marlon. Sabe por quê? Às vezes a gente não sabe quanto custa a nossa hora de trabalho, e aí você está no shopping, em algum lugar, você compra qualquer coisa. E às vezes, se você fizesse uma correlação, esse item que eu quero comprar que nem vou utilizar, nem é importante para minha vida, vai me consumir 8 horas de trabalho. Então eu tenho que trabalhar 8 horas para pagar esse item que nem é importante para mim. Então você muda, sabe? A questão não é ser mesquinho ou não querer comprar algo. A questão é você pensar com inteligência sobre o processo de compra. É a mesma coisa em casa. Será que é legal você deixar todas as luzes acesas, usar a lâmpada errada e no final do mês ser necessário trabalhar mais um dia só para pagar isso? Pois é. Então você começa a pensar diferente, sabe? É uma outra forma de ver as coisas. Bom demais. E nessa linha da psicologia também, quanto é importante a gente entender que não sei se digo economizar, mas enfim, se organizar, ele não significa restrição ao mesmo tempo, né? Porque aí a gente volta àquela coisa lá do eu mereço, né? Porque nem sempre, não precisa ser doído também esse processo, né, Marlon? Não é para ser, né? É para ser orgânico e satisfatório, né? Porque se não me der satisfação... Mas a satisfação é o quê? É ver o dinheirinho rendendo? Qual é? Onde é que está a satisfação em fazer um bom planejamento financeiro? Eu penso hoje, né, por todos os exemplos que eu tenho aqui, a minha vida mesmo, que a satisfação está em ter a vida rica que você deseja. Ter a vida rica não é ser milionário. Ter a vida rica é conseguir ter na prática o que você deseja. Exemplo, né, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu gosto de ir à praia. Então, ir à praia, para mim, faz parte do meu projeto de ter uma vida rica. E ir à praia é de graça. Então, eu tenho várias pessoas que me mandam mensagem aqui, clientes de outros estados, poxa, eu queria ir à praia. Eu falo, ir à praia é de graça. Agora, se ir à praia é importante, qual é o processo de substituição na sua vida que você precisa fazer? Morar perto da praia, a primeira coisa. Né? Ou então, ter acessibilidade de ir à praia. Então... criar esse processo de qual é a minha vida rica é muito importante porque você deixa de financiar o que não faz parte da sua vida rica. Então você vai ter clareza sobre as questões que te farão mais felizes, mais satisfeito com a sua vida, por exemplo. E aí deixa de ser gasto, deixa de ser despesa e se torna um financiamento para você ter o que você almeja na prática. Então eu uso muito esse conceito para mim, né? E sempre coloco também para os meus clientes isso. Pense qual é o seu modelo de vida rica. A vida rica para você é acompanhar o seu filho no futebol, por exemplo? Ter tempo para poder ficar em casa e almoçar com seu filho? Ou poder não trabalhar sexta-feira? Enfim, não existe certo nem errado, existe o que você deseja. Aí dentro do que você deseja, você começa a criar estratégias para que você consiga chegar lá. E aí você vai balizando tudo isso dentro de um planejamento financeiro, que vai contemplar tudo isso ao mesmo tempo. Bom, maravilha. Marlon, vamos fazer mais um intervalo rapidinho. E essa conversa está muito boa e eu diria quase que até muito instigante, mas a gente precisa entender também, na nossa realidade brasileira, de que a gente tem muita gente em inadimplência, né? Está num passo quase que eu diria atrás dessa nossa conversa. Tem que resolver essa questão primeiro, tem que pagar as contas atrasadas primeiro para depois começar a organizar. Aí é outro desafio. Você me fale no próximo bloco de como é que a gente começa se a gente está com o pezinho lá atrás ainda. A gente tem que começar a resolver aquele problema para depois, enfim.
Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, aí na sequência a gente fala sobre isso e sobre investimento também. Uma vez que a gente está organizado e vai estar aqui para 2024, é preciso acreditar nisso também. Aí vamos fazer o dinheiro trabalhar para a gente também. Como é que faz isso, tá bom? Intervalo rapidinho, voltamos na conversa na sequência. Combinado? E com você de casa também, da sua empresa, eu sei que está combinado. Rumo Certo volta já já, espero por você. De volta com o Rumo Certo, continuamos aqui na nossa conversa para lá de interessante, falando sobre educação financeira, planejamento aí para 2024. Vamos começar o ano com o pé direito, com o bolso também direito, eu diria. Seguimos para o último bloco do Rumo Certo. Segue comigo, especialista no assunto, Marlon Glaciano, gestor de finanças, educador financeiro. Marlon, então, a gente falou aí de coisas muito instigantes, né? No primeiro bloco e segundo, a gente precisa organizar as contas. E aí eu fiz a provocação na mudança de bloco de que, antes disso, a gente precisa pensar de que na nossa realidade, muitas das pessoas estão endividadas, né? A inadimplência é um problemão. Aí, primeiro, para não chegar à inadimplência como se faz, e depois como é que começa a gente fazer um planejamento financeiro devendo? Exatamente. E assim, pegando essa provocação sua, que é super bem-vinda, até para contribuir aqui com as pessoas, não é o fim da história, sempre tem solução. Só que, pegando de novo essa química do dinheiro, psicologia do dinheiro, é muito comum que uma pessoa endividada já tenha desistido de querer melhorar ou já está num processo de desistência. Então você vai ouvir muitas frases assim, mas eu estou endividado. Como que eu vou ter um planejamento financeiro se eu já nem consigo mais pagar minhas contas, né? Às vezes a conta já está, se for cartão de crédito inclusive, já tem uma taxa de juros absurda, né, no valor, a dívida era baixa, já está alta. O primeiro ponto é pensar que a gente não começa querendo resolver a dívida. A gente começa resolvendo o nosso cenário atual. Então, muita gente ainda gasta energia querendo achar formas de pagar a dívida. Mas pensa comigo, se você não tem o seu cenário atual ajustado, né? Se o seu padrão de vida não encaixa na sua renda, por exemplo, não faz sentido você quitar a dívida primeiro, ou você querer quitar a dívida. O mais importante é começar o processo de reeducação pessoal, familiar, né? Se for uma família, para depois pensar na dívida. E aí, assim, às vezes a solução é deixar a dívida ali, pausada. Eu sei que é chato, você vai receber ligação de cobrança, SMS, WhatsApp, tem todo um processo de cobrança de cada empresa que é super chato. Mas não adianta, você vai ter que resistir a isso. Você deixa pausado, volta para sua realidade, ajusta ela e depois a gente volta para a dívida, né? E existem algumas formas de fazer isso. Por exemplo, tem muita gente que contrai empréstimo ou já está muito sobrecarregado, existe um processo jurídico a seu favor. Você pode usar a lei do superendividamento, você pode buscar ali a Defensoria Pública, né, o PROCON, levar tudo isso e solicitar uma reavaliação. Porque às vezes a empresa que empresta o dinheiro, ela emprestou o dinheiro para uma pessoa que não deveria ter crédito disponível. Então você já tem aí, né, às vezes você está usando 70% do que você ganha para pagar empréstimo. O ideal não é ultrapassar 30%. Se você ultrapassou 30% pagando empréstimo, você já pode pedir uma ajuda. Então você vai voltar para a análise da sua vida pessoal, vai revisitar tudo isso, quais são as suas despesas obrigatórias, quais são as despesas não obrigatórias, como é que você está usando o dinheiro, ajusta tudo isso, deixa funcionando, aí depois você vai buscar ali uma forma de priorizar o pagamento das dívidas uma a uma para poder sanar esse problema. Muito, muito interessante, né? Não adianta se vitimar também, né? E aí você colocou, às vezes a instituição financeira quase que lhe induziu, né, a fazer uma dívida que você nem condição tinha, e talvez estivesse num momento aí vulnerável e mais instável. Mas muito interessante isso, né? Da questão legal também que tem por trás de tudo isso, né? Do que a gente pode buscar na justiça também. E aí sim seguir em frente.
Mas pela experiência sua e também, né, talvez pelos clientes que você tem, qual tem sido a maior causa aí de endividamento, das pessoas se perderem no meio do caminho? Qual foi a curva que fez as pessoas mais se perderem? É cartão de crédito hoje em dia, o grande vilão? Como é que é? O cartão de crédito continua sendo o grande vilão, só que eu sempre troco esse rótulo dele, porque na verdade o cartão de crédito ele pode se tornar uma nova fonte de renda, porque se você utilizar ele com sabedoria, você pode acumular pontos, esses pontos podem virar benefícios, incluindo dinheiro. Na verdade, o cartão de crédito ele é um meio de pagamento. Você escolheu o cartão de crédito como um meio para pagar essa compra. E às vezes ele é a única opção porque você não tem mais dinheiro. Então você comprou usando o cartão de crédito, que na verdade, se a gente ler o contrato do cartão de crédito, ali você fez um empréstimo, que tem a maior taxa de juros atualmente no Brasil, né? Chega aí a quase 400% ao ano. Então, se você está tomando crédito, né, usando o cartão e não tem dinheiro, você não deveria fazer isso. Você deveria buscar uma ajuda ou então tomar um crédito real para poder resolver. Então, muita gente coloca a culpa no cartão. Ah, a culpa é do meu cartão, a culpa é do meu cartão. Só que o cartão ele faz o que você pediu, né? Se você passou ele na máquina ou comprou online, ele atendeu o seu pedido. Então, na verdade, dentro da fatura do cartão que está o problema. O que tem dentro? Eu falo muito com os meus clientes. O que tem dentro da fatura do seu cartão? É alimentação? É presente? Tem gente que paga a conta com o próprio cartão. Né? Você pega uma conta de despesa normal, usa o cartão como meio de pagamento e o cartão te cobra juros. E aí você acumula 2 tipos de juros. Você vai pagar os juros da própria conta que você está pagando com o cartão, e aí você não vai pagar a fatura ou vai pagar menos vai pagar ali vai pegar o rotativo, vai aumentar ainda mais os juros, são juros sobre juros, né? Em um produto nocivo, entendeu? Então é importante você pegar essa fatura do cartão e entender como que está o seu comportamento. Será que você está comprando coisas que não deveria comprar? Ou será que você está usando o pagamento do seu padrão de vida básico dentro do cartão? Se for o pagamento do padrão de vida básico, você precisa mudar essa estratégia. De repente, refazer o seu planejamento ou então tomar um crédito e uma linha de crédito mais saudável para fazer isso. Agora, normalmente, são compras supérfluas. Você vai ter ali muita alimentação, muito lazer, compras online que não são necessárias, aí faz parte daquilo que a gente vem falando aqui, que é um processo de reeducação financeira. E aí você vai comprando, eu mereço, eu compro, e o cartão te dá poder, né? Você não precisa pagar na hora, você passa o cartão, te dá poder, então você pode comprar qualquer coisa. E a loja sabe disso. Então ela não te fala que o valor da compra é 10 mil reais, ela fala assim, não, são 10 parcelas de 1.000, cabe no seu orçamento. Já tem essa psicologia indutiva, né, para você gastar. Então tem que ter cuidado com isso. Não, é um perigo, né? É um perigo. Mas o uso do cartão, como você começou a falar, como até estratégia de investimento, né? Eu posso, pelos pontos, e ao mesmo tempo uma dúvida também, pessoal. O parcelamento no cartão, que ele não te acarrete juro, evidente, ele é mais vantajoso do que um pagamento à vista, mesmo que eu não tenha o desconto à vista, compro um produto de, sei lá, R$500 e eu não consigo na loja que ele me dê desconto algum, mas eu tenho a possibilidade de parcelar. Ainda assim é negócio parcelar? Eu ouvi outro dia de um especialista que não, por conta da nossa instabilidade, tal, e é difícil de entender. Mas ainda assim não é negócio parcelar no cartão, mesmo que ele não te acarrete juro, ou é ilusório achar que não está te acarretando juro? Olha, vai depender muito da maturidade da pessoa. Para quem já tem essa maturidade de ter uma cadeia ali de produtos financeiros, pode ser interessante porque ao invés de você descapitalizar, vamos pegar o exemplo que você deu, ao invés de eu pagar R$500 à vista, eu vou pagar 10 parcelas de 50, por exemplo. Então, se eu tiver ali o cuidado, né, a maturidade de deixar esse dinheiro que eu evitei gastar de fato agora dentro de um produto financeiro que me rentabilize, pode ser vantajoso porque eu, ao invés de descapitalizar, eu estou fazendo dinheiro gerar mais dinheiro e aí, em teoria, eu teria um desconto, vamos dizer assim. Né? Só que isso é perigoso para quem não sabe fazer isso, porque aí você acha que está tendo uma boa decisão
vai embolar com outras coisas, você não guardou dinheiro, apareceu uma outra emergência, você gastou dinheiro, aí virou uma bola de neve. Aí tem que ter cuidado. E você fica preso, de certa forma, né? Em 10 vezes de 50, 10 vezes de 50, você não pode fazer mais nada naqueles 50, não é? Tem um pouco isso também, e a gente não tem domínio sobre a economia, não sabe o que vai acontecer. Também pode ser perigoso nesse sentido, não é? Pode ser perigoso. Nesse momento ainda de taxa Selic elevada, que é a taxa base de juros do Brasil, acaba sendo interessante para quem tem essa inteligência fazer isso, porque basta você colocar em um produto ali que te pague pelo menos 100% de CDI, né? Aí CDI é sempre 0,10 abaixo da Selic. Você deixa lá com liquidez diária, porque se você precisar antecipar o pagamento da fatura, usar o dinheiro, ele tá lá, entendeu? Só que aí, assim, para chegar nesse nível, você precisa ter uma vida bem estruturada ali, com bastante maturidade, que faz sentido, mas tem que ter cuidado para não se enrolar e aí achar que vai ganhar dinheiro não pagando à vista e depois você tem uma bela bola de neve para resolver. Tem que ter antes o planejamento financeiro, né? Aí dá para você brincar, entre aspas, aí dentro das possibilidades que você tem, né? Bom, e vamos falar então de investimento? A gente já quase que vai afunilando aí para o final. Vamos entender que está todo mundo já sabendo de si, tendo o seu planejamento, tendo se organizado. Aliás, antes disso, é um processo longo esse, né? Eu digo pela experiência sua também com os seus clientes. Quanto tempo leva em média? Claro, cada caso é um caso. Mas quanto tempo leva em média para a gente botar a vida em dia e poder entender que essa é a minha realidade e está ótimo e eu estou conseguindo, inclusive, investir? Olha, eu costumo dividir, né? Depois de testar muitos anos, a gente tem muita... Você vai ver que eu vou falar muito de química do dinheiro, psicologia, porque tem gente que começa e quer parar, tem gente que começou... Eu tenho um cliente, por exemplo, que começou e depois ele me ligou, cara, eu não estou conseguindo preencher a planilha, bicho, está me fazendo mal. Eu começo a colocar os valores, eu olho que eu estou fazendo tudo errado e eu começo a ficar nervoso, eu vou ter que dar uma pausa. Entendeu? Então, assim, vai depender muito de cada pessoa. Mas pegando uma pessoa que tem aí esse desafio como tomado, eu gosto de separar em duas etapas. Eu tenho uma etapa de reformulação, onde a gente vai levantar o tapete, tirar tudo de baixo para revisitar tudo, separando o que é obrigatório, não obrigatório, deixando tudo funcionando. A gente vai gastar aí de 1 a 2 meses para fazer isso, dependendo da pessoa, né? De 4 a 8 encontros, né? Um encontro por semana, com deveres de casa, tá bem? Pessoas que têm mais habilidade, no final do primeiro mês ela já está mais ali consciente, já separou tudo, já tem uma visão clara de como está a vida. E pessoas moderadas vai demorar um pouco mais, chegando aí até 2 meses. Depois dessa primeira etapa bem estabelecida, a gente entra numa etapa de manutenção. Porque não é só resolver, né, deixar tudo funcionando, que vai gerar a manutenção disso. É um processo. Então pode ser que você resolva, que você entenda, mas você ainda precisa de um acompanhamento constante para que você possa suportar, né, todas essas decisões que chegarão à frente. Então basicamente é isso. A gente tem um processo que vai durar de 1 a 2 meses, para fazer a primeira etapa, e depois a gente tem um processo constante de acompanhamento dependendo do perfil de cada pessoa. Cada pessoa reage de um jeito, na verdade. Tá certo. E um trabalho de um educador financeiro é oneroso? Quanto que eu jogo isso também na minha planilha lá de custos? Como é que funciona isso? Boa pergunta. Existem várias formas, né? Cada educador, cada planejador financeiro tem aí um norte. Eu gosto de cobrar, né, de ter um valor de investimento baseado numa consulta médica, vamos dizer assim, né? A cada encontro a gente vai definir um valor e também, como para mim isso aqui é uma missão de vida, eu sempre vou avaliar o cenário da pessoa, entendendo qual é o tamanho do desafio para propor um plano, sabe? Então não é um valor comum a todo mundo. Cada pessoa, dependendo do desafio, terá ali um benefício de ter ali um valor dentro do seu fluxo financeiro. Tá certo. Mas normalmente a gente vai ter ali um percentual da renda, muitas pessoas praticam isso, né? Se eu ganho X, então eu vou usar ali de 2 a 3% para ter um planejador financeiro me acompanhando. E tem pessoas que têm um valor fechado. Esse primeiro bloco, eu gosto de estipular um valor fechado que vai ser balizado dependendo do desafio. Então eu faço uma anamnese inicial, vou entender ali qual é o desafio, até o desafio da pessoa, porque
o corpo fala, né? Então, ao conversar com alguém, eu já estou tão acostumado que eu já sei se a pessoa é comprometida, se não é. Então, eu já sei qual vai ser o tamanho do desafio aqui para a gente seguir em frente. Então, a gente vai balizar o valor sempre nisso. Maravilha. Não, a conversa tá boa, a gente vai precisar finalizar, tem mais 2 minutinhos, eu acho, só aí, para a gente entrar, então, no investimento, como a gente falou. Considerando, então, 70% no máximo lá que a gente estabelece ou compromete da renda, sobrou os 30%, parte é para investimento, parte é para reserva, né? Como também eu defino qual é o melhor investimento, como não é, depende muito do perfil de cada um também, né, Marlon? Como é que acontece? Exatamente. Primeiro ponto, a gente pensar assim, eu vou investir por algum motivo, é um verbo, né? Investir. Qual é o motivo dessa pessoa? Então a gente precisa separar em curto, médio e longo prazo. Tem coisas que eu desejo a curto prazo, tem coisas que eu desejo a médio prazo, tem coisas que eu desejo a longo prazo. Quanto mais curto prazo for, menor o risco que eu posso tomar. Porque se eu tiver um prejuízo, vamos supor que eu comprei uma ação, né, de uma empresa e ela, por algum motivo, não está operando bem nesse ano. Significa que eu tenho que ter um pouco mais de tempo para esperar essa recuperação. Porque se eu sacar o dinheiro antes, eu vou realizar com prejuízo, vou perder dinheiro nessa operação. Então, a gente vai entender o perfil, né, o apetite desse investidor, dessa pessoa, que pode ser moderado, conservador, moderado ou agressivo. Né? São 3 aí perfis de acordo com a CVM, né, que é o órgão que regulamenta isso no Brasil. Então, se a pessoa é muito conservadora, eu não posso colocar ela numa estrutura de investimentos onde tenha muito risco. Então, são produtos mais ali, renda fixa, produtos conservadores, né? De repente um CDI, um tesouro direto, índices para fixados. Com uma pessoa mais moderada, a gente já faz uma mesclagem, você vai usar esses índices mais fundos. E para uma pessoa mais arrojada, a gente vai usar aí, né, ações, fundos imobiliários, câmbio. Então, é importante fazer uma anamnese para entender qual é o perfil dessa pessoa. Mas, no cenário aqui do ano atual que a gente está, a gente ainda tem a taxa de juros elevada, então a gente não precisa tomar muito risco para ter um bom retorno. Um simples CDI que entregue 100% já daria aí quase, né, 1% ao mês, vai ficar entre 0,6 a 0,8, dependendo. Então é importante a gente ter esse bate-papo para entender o perfil e quais são os objetivos. Troque a ordem. Eu sempre digo para os meus clientes isso. A questão não é qual é o melhor investimento, a questão é o que você deseja. Você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro, você quer viajar. Porque isso muda o tempo todo, né? O mundo muda o tempo todo. Então, se você sabe o que você quer adquirir, a gente vai sempre buscar uma estratégia, qual o melhor produto disponível no momento para poder facilitar esse processo de aquisição. Se a gente pensar assim, a gente consegue ter mais inteligência nesse processo de investimento também. Que bom, espetáculo. Inteligência, suas informações aqui pra gente. Espero que a gente absorva o empresário que está em casa, as pessoas que estão em casa também, e que tenhamos aí um 2024 mais equilibrado, eu diria, né, Marlon? Na paz, com dinheiro no bolso, na conta, enfim. E aí no final do ano a gente volta a conversar, porque o assunto não se esgota por aqui, tinha muito mais informação. Com certeza. Aí. E se não se esgota nunca, você está convidado para uma próxima conversa aí. Mas por hoje, meu caro, obrigado pela sua atenção aqui com a gente, por participar aqui do Rumo Certo. Eu que agradeço, foi um enorme prazer. Como você falou, é um assunto infinito, porque a gente está falando de pessoas, né? De objetividade, coisas que mudam o tempo todo. Desejo muito ter contribuído para que a gente possa entregar mais inteligência financeira e a gente segue firme e junto aqui para um próximo capítulo também. Ótimo, um abraço, até mais. Muito obrigado a você de casa, você e da sua empresa também, que acompanhou com a gente o Rumo Certo de hoje. Espero, eu diria quase que tenho certeza que você gostou da nossa conversa. Eu volto no próximo programa. Forte abraço.